Vamos a mais uma aula. Agora a gente vai falar dos exercícios da ZOE, do EJA, módulo 2, primeiro bimestre. Bom, nos diz assim a primeira atividade: seja uma função f de x igual a 2x mais 1, o valor do zero da função é. Zero da função é o valor que você coloca em relação ao x que faz com que a função se torne nula. Ou seja, qual o valor que x admite que vai tornar a função nula. E esse seria o zero ou raiz da função assim chamado. Para a gente obter, a gente tem duas formas. A primeira dela é você igualar a equação a zero e resolver. Então você tem que 2x, aqui está com mais, desfaz a operação, então vou vir para cá com menos. Menos 1, x é igual a, está aqui, multiplicando, vem para cá dividindo. Então menos 1 sobre 2. X é igual a menos meio, que seria a letra E. Bom, falou que tem outra forma, sim. Você calcular a raiz de uma função do primeiro grau. Você pode também fazer menos b, tem uma formulazinha, sobre a. X é igual, quem é o b? É 1, vai com o sinal trocado, menos 1. E quem é o a? O coeficiente que está multiplicando a incógnita. Então 2. As duas maneiras estariam corretas. Próximo. Seja a função f de x, 3x menos 2, qual o valor de f de menos 3? Essa aqui é também uma função afim, e ele quer saber qual vai ser o valor da imagem de f de 3, ou seja, é só a gente trocar no lugar de x, a gente trocar por menos 3, então vai ficar 3 vezes, número negativo entre parênteses, menos 3, menos 2. A gente só substituiu, onde apareceu x, a gente trocou pelo valor do menos 3. Então f de menos 3 vai ser igual, resolvendo a expressão. Aqui tem mais vezes menos é menos. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2. F de menos 3 vai ser igual. Menos 9 menos 2, menos 11. Bom, aqui possivelmente existe um erro, porque não encontramos a resposta. Talvez fosse f de 3. Aí faria sentido. Se ele pedisse f de 3, a gente teria, 3 vezes 3 menos 2. Aí sim, f de 3 é igual a 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, o f de 3 seria 7. Ok? Aí a gente teria esse resultado. Porém, como aqui está menos 3, eu acredito que tenha sido um erro de digitação, isso pode acontecer, a gente vai colocar que aqui teria que ter uma outra alternativa, que seria NRA, nenhuma das respostas anteriores. Então esse é um tipo de problema que pode ser discutido e que o aluno pode ter a razão se ele exigir o ponto dessa questão. Então essa questão, como ela não tem essa opção, ela é anulada. Então essa é uma questão que foi anulada. Tem que ser anulada. 3. Uma função quadrática intercepta o eixo y em qual ponto? Então ele quer saber intercepta o eixo y. A gente tem A, B e C. O coeficiente A é o número que está aqui. Quando não tem, vale de 1. Aqui menos 2 e aqui 2. Interceptar o eixo y, que a gente chama de y0, é o ponto de coordenada x, y. Ou seja, na verdade, esse coeficiente, linear, que é o termo que não tem letra, ele representa justamente esse ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Ou seja, vai interceptar onde? No 2. Não precisa fazer conta, mas caso você queira fazer conta, também pode fazer, não tem problema. Essa função aqui, na verdade, é y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Como a gente sabe que o ponto que intercepta o eixo y, tá aqui o eixo y, como vai passar por aqui, ele tem coordenada 0 para x e algum valor aqui para y. Então é só você zerar o x da função que você vai saber qual é o ponto que intercepta o eixo y. Então se você botar 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 2. Y é igual a 0
menos 2 vezes 0, 0, mais 2. Então, meu y é um 0, que eu vou chamar aqui. Na verdade, a gente está calculando o y é um 0. O ponto aqui no gráfico intercepta o eixo y. 0 menos 0 é 0, com mais 2 é 2. Ou seja, não precisa nem fazer conta. Quando falar de interceptar o eixo y, é no coeficiente linear. É só olhar o termo da função que não tem x. O vértice da função quadrática. Agora, para calcular o vértice, a gente tem que saber a coordenada do vértice. Então, tem a fórmula para a coordenada do vértice, né? O vértice ele vai ter coordenada xv e yv. O xv é calculado por menos b sobre 2a. E o yv vai ser menos delta sobre 4a. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular o delta. Ok? Vamos relembrar aqui qual que é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado vezes menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 6. Delta é igual a menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 6. 3 vezes 8, 24. Então, 6 vezes 8, 48. Então, aqui vai dar menos 48. Delta vai dar negativo. E nesse caso não existiria a raízes reais, mas existe a coordenada do vértice. Ele não vai tocar o eixo x, mas vai ter uma coordenada do vértice. Vai ter, no caso aqui, um máximo. Aliás, vai ter um mínimo, porque a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então vai ter aqui, ó, esse valor aqui. Então, para a gente calcular menos 48, é só a gente pensar de 16 para chegar a 48. 16 para chegar a 48, a gente sabe que dá menos, porque um número menor subtraindo um número maior. Então, o resultado é negativo. Você tem 16 e deve 48. Agora é só a gente completar. Como é que a gente completa? Aqui para virar 8, falta 2. E aqui para virar 4, falta 3. Então, falta 32 para 16 ser 48. Então, aqui é menos 32. Agora, a gente pode substituir aqui. Menos 32, toca o sinal, vai valer de 3. 32 vai ficar positivo, porque ele é menos delta. Então, passa a ser positivo sobre 4 vezes o valor do a. O a vale quanto a função? O a é 2. Então, aqui você tem 32 sobre 8. 32 dividido por 8 é 4. Então, eu já achei o valor do YV. Por que eu fiz dele primeiro? Porque ele geralmente você tem que calcular o delta primeiro. Agora aqui eu já posso fazer direto, ó. Menos B sobre 2A. Quem é o B? Menos 4. Vem com o sinal trocado. Então vai ficar 4 positivo de vez de ficar menos 4. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 2. Então vai ficar 2 vezes 2. Então aqui vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Ou seja, a coordenada desse vértice vai ser 1 de x com 4 de y. Então, 1 de x com 4 de y. Letra A. Próximo. Sobre a função fx menos x ao quadrado menos 4x mais 6, é correto afirmar que possui concavidade voltada para cima? Lembra que aqui, ó, o a é negativo. Toda vez que o a for negativo, menor que zero, o gráfico vai ser assim, ou seja, a concavidade de abertura vai estar voltada para baixo. Então, possui concavidade voltada para cima? Não. Só teria concavidade voltada para cima se fosse positivo, a maior que zero. Então, a primeira alternativa não. Intercepta o eixo x em um único ponto. Para a gente saber se intercepta o eixo x em um único ponto, a gente precisa saber se o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, ele vai interceptar o eixo y em um único ponto. Então, a gente está aqui fazendo por eliminação. Então, vamos calcular o delta para ver. Se o delta for igual a zero, a alternativa B está correta. Ele vai interceptar o eixo x em um único ponto, porque quando o delta é igual a zero, a raiz x1 equivale a raiz x2. Elas são iguais.
Então vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, ponto que é o B, menos 4. Então a gente vai fazer menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale menos 1. Tem que colocar entre parênteses o número negativo. Vezes o C, que é 6. Então delta é igual, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 30, 40. Opa, o delta precisava ser zero para que essa alternativa fosse verdade. Então não foi o que aconteceu. Então não intercepta o eixo x em um único lugar. Não intercepta o eixo x, acabamos de ver que vai interceptar, porque não interceptaria o eixo x se o delta fosse menor do que zero, ou seja, fosse um número negativo. O delta não deu um número negativo, deu 40, é positivo. É uma reta? Não, não é uma reta, porque para ser uma reta teria que ser uma função afim, desse tipo aqui. Quando você bota o quadrado, é uma equação do segundo grau, aí já vai interceptar em 2 pontos, então não pode ser uma reta. Vai interceptar 2 vezes o eixo x, é só a gente lembrar. Vai interceptar aqui e aqui. Então o gráfico é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, não é uma reta. Intercepta o eixo x em 2 pontos? Sim, a gente acabou de ver que o delta é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, x1 é diferente de x2, ou seja, ela vai interceptar em 2 pontos distintos, x1 e x2. Então a nossa resposta é a letra E. Ok? Espero que todos tenham entendido e até a próxima. Fiquem com Deus.